coração. Quando eu ler esse texto, você vai entender aonde está essa palavra. Diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos lá? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Estamos falando de Jó, capítulo 42, verso 5. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Quantos aqui já tiveram que usar essa palavra superação em alguma coisa? Quantos de nós precisamos já, em nossa vida, em nossa trajetória, usar essa pequena palavra superação? Se eu abrisse aqui para perguntar para cada um de nós, quantos usaram essa palavra em sua trajetória, eu acredito que muitos falariam: eu já usei, eu passei por isso e tive que superar isso. Todos nós temos uma história de superação. Todos nós temos uma história onde estávamos outrora parados, acabados, e tivemos que superar isso para estarmos aqui nessa noite. Se eu perguntasse para você nessa noite, aonde você teve que usar essa simples palavra chamada superação, nós teríamos um monte de respostas, um monte de histórias. Eu tive que usar muitas das vezes essa palavra. Na minha vida eu tive que usar várias vezes a palavra superação. Quando eu olho para o livro de Jó, se você observar esse livro do capítulo 1 de Jó, você vai ver uma história narrada a respeito de um homem, o qual tinha um diferencial em sua vida, o qual alegrava o coração de Deus, o qual o Senhor se orgulhava em falar sobre sua vida, o qual o Senhor se enchia de alegria ao olhar para a terra e ver este homem. A Bíblia diz que Jó era tão temente a Deus, que ele fazia toda a vontade do Senhor. A Bíblia diz que Jó, ele levantava de madrugada e fazia holocaustos ao Senhor pelos seus filhos. Que homem, uau! Que homem, que exemplo! Seus filhos pecavam, ele levantava de manhã, de madrugada, ele fazia o altar, fazia o holocausto em favor dos pecados dos filhos. Só que certo dia, os filhos de Deus, os anjos, vêm até o Senhor. E juntamente com os anjos, juntamente com os filhos de Deus, vem o anjo caído. A Bíblia diz que eles se achegam diante de Deus. E Deus pergunta para este anjo caído: aonde tu estavas? E ele fala: estava na terra, estava vagando por lá. O papel do diabo é matar, roubar e destruir, mas o papel do Senhor é dar vida e vida com abundância. Oh, aleluia! E quando Deus pergunta para ele onde ele estava, ele fala que estava na terra. Deus faz outra pergunta para ele. Deus conhecia, Deus sabia de tudo. Deus pergunta para ele: tem visto por lá meu servo Jó? Eu acredito que o anjo caído olha para o Senhor, regala seus olhos e fala: vi. Até então Jó, ele conhecia Deus somente nas suas orações, seus holocaustos, a sua busca diante de Deus. Daqui para frente, Jó começou a conhecer Deus profundamente, porque Deus conhecia Jó de uma outra maneira. Deus não olha o homem por fora. Nós aqui por fora somos como um pacote de presente, como esse pacote de presente que está aqui no chão. Se você olhar para esse pacote de presente, nós estamos vendo aqui uma embalagem bonita, é vermelha, é decorativa. As mulheres têm todas as mulheres têm esse cuidado em guardar os pacotes de presente, é verdade ou não é?
Você ganha um presente, você guarda o pacote. Nós homens somos mais estabanados, nós pegamos o pacote, rasgamos tudo, jogamos fora. Queremos o que tem dentro. É assim ou não? É assim. E Deus, Ele não é estabanado como nós. Ele olha o pacote por fora, pode ser bonito, mas Ele está interessado no presente que está dentro do pacote. Sabe qual é o presente que está dentro do pacote? É o meu e o seu coração. Ele olha a embalagem por fora, ele pode se agradar, agradar aos olhos do Senhor, a embalagem por fora. Ah, é bonito, ah, é bonitinho, é um pouco magro, é um pouco gordo, é um pouco não sei. Eu não sei qual é o pensamento, mas ele olha por dentro, ou assim que o Senhor olha para nós. Ele olha o nosso coração e vê um coração temente ao Senhor. Quando ele vê um coração aquebrantado diante da sua presença, algo acontece. Então, quando o diabo fala para Deus, tem visto meu servo Jó? Ele fala, vi. Aí ele fala para Deus, sabe por que ele te serve? Sabe por que ele está na tua presença? Porque você não tem deixado faltar nada para ele. Porque se você olhar, Jó era muito rico. Jó era um homem de posses. Naquela época, eu não vou usar exemplos de empresas, mas vamos usar um exemplo de celebridade. Uma grande celebridade, Silvio Santos, era pobre perto de Jó. Jó era de uma classe alta. A Bíblia diz que seus pastos eram cheios de bois. A Bíblia diz que tinha jumentas. O cara era rico. Mesmo assim, ele estava na presença de Deus. Estava explicado porque ele era próspero. Estava explicado porque Deus cuidava dele. Quando nós somos fiéis a Deus, somos tementes a Ele, Ele cuida de nós. Ele cuida de pequenos detalhes. Ele cuida de pequenos detalhes na nossa vida. E quando Satanás fala para Deus, Ele te serve porque Ele é próspero, não te falta nada, tem uns filhos abençoados. Deixa eu te falar um negócio, irmãos. Satanás tem uma inveja muito grande de mim e de você. Sabe por quê? Sabe por que ele tem uma grande inveja? Porque outrora ele servia a Deus, mas sua cobiça fez ele cair de lá, do céu. Ele tem uma inveja muito grande de mim e de você, porque Deus tem nos abençoado, Deus tem guardado nossas vidas, Deus tem estendido suas mãos e tem guardado sua casa, porque Ele tem visto o nosso coração diante da sua presença. E quando ele fala para Deus, que viu, que sabia, que Jó servia porque ele tinha tudo o que queria, tinha riqueza em suas mãos, tinha filhos abençoados, Deus olha para ele e fala, não é por aí, cara, não é por aí, não é bem assim a história. Jó pode me conhecer só das suas orações, mas eu conheço Jó por dentro. Eu conheço ele por dentro, eu conheço o seu coração. Então Deus fala, tira tudo dele e você vai ver. Deus já conhecia o coração de Jó, que sabia que se Jó perdesse tudo o que ele tinha, ainda mesmo assim ele estaria contemplando o nome do Senhor. Mesmo assim ele estaria em sua presença, mesmo assim ele estaria diante do Senhor. O que ele perdeu não ia abalar a sua vida. Deus só não permite que ele tirasse a vida de Jó, mas fala, pode tocar toda a saúde, toca, mas você não vai matar ele. Você vai ver com quem você está mexendo. Você está mexendo com o meu servo. E Satanás começa a tirar tudo. Aqui começa a história de superação de Jó. Primeiro chega o primeiro mensageiro, fala o negócio seguinte: os pastos estavam cheios de gado, morreram todos. Daqui a pouco chega outro, fala, as jumentas morreram. Quem sabe, tirando o financeiro de Jó, não abalou. Satanás viu isso. O cara não ligou de perder suas riquezas, suas posses, não estava nem aí. Aí ele tira os filhos estão lá festando,
cobertura cai em cima da cabeça dos filhos, mata todo mundo. Aí vem o mensageiro. Negócio seguinte, seus filhos estão todos mortos. Ai, aí doeu, mas Jó não se abalou. Mesmo assim, Jó falou: fazer o quê? Falando com minhas palavras, fazer o quê? O Senhor deu, o Senhor pode tirar. Tanto faz. E Satanás ficou mais endemoniado ainda com Jó, porque ele viu que Jó era temente a Deus. Ele viu que Jó poderia passar pelo que passasse, mas ele estaria servindo o Eterno. A palavra de hoje é uma palavra de superação para mim e para você. É uma palavra que nos motiva a caminhar em meio às dificuldades. Uma palavra que nos motiva a avançar em meio aos conflitos da vida. Talvez esteja falando com pessoas aqui dentro dessa igreja e também lá dentro de sua casa, que estão passando por um grande conflito em sua vida. Saiba de uma coisa: seja fiel a Deus, que Ele cuida de você. Jó tirou algumas experiências em meio a tudo isso. A primeira experiência que eu anotei que Jó aproveitou disso, ele aproveitou a oportunidade em meio à guerra. Como assim? A guerra para Jó se iniciou quando os mensageiros começaram a chegar e avisar ele do que havia acontecido, dar as notícias que estava perdendo, dar as notícias. Já viveu na tua vida isso? Tem pessoas que só querem colocar nós para baixo, só joga um balde de água fria. Você está com um pensamento bom, sabe? Não, vai acontecer. Cuidado com quem você conta os teus sonhos. Cuidado. Cuidado. Por quê? Tem pessoas que você conta o teu sonho para ela, em vez dela falar: não, irmão, ó, vai dar certo, vamos orar por você, estamos juntos. Ela joga um balde de água fria. Você não sabe o que faz, sai até meio sem rumo. Quantas vezes aconteceu isso comigo? O que eu quero dizer para você: escolha homens e mulheres de Deus para confiar. Escolha pessoas certas para confiar em contar seus sonhos. Primeiro, conte para a sua família na mesa da sua casa. Primeiro, abra para eles o que você está disposto em fazer. Depois, procure homens de Deus, mulheres de Deus, para que eles não puderem te ajudar naquela hora. Os seus joelhos vão estar te ajudando. Aleluia. Eu me lembro de um menino que aproveitou uma oportunidade em meio às guerras. A Bíblia narra a história de Davi. Davi não foi escolhido para estar na batalha. Davi não foi escolhido para estar na frente da guerra. Davi foi escolhido somente para levar queijo para os seus irmãos, mantimentos. E num certo dia, Davi sai da sua casa com alguns queijos numa caixa, não sei, com alguns mantimentos num pacote. O que importa é que Davi sai da sua casa com os mantimentos e vai até onde estava tendo uma guerra. Seus irmãos estavam na guerra. Havia um gigante chamado Golias, um filisteu, ficava provocando o povo de Deus. Fazia dias que eu estava gritando: tem homem aqui nessa terra para me enfrentar? Tem homem para me peitar? O gigante estava apavorando naquele lugar. Quando esse menino chega com os queijos, ele observa de longe o gigante apavorando. E o que ele faz? Ele larga a caixa de queijo e vai até os seus irmãos. Eu acredito que os seus irmãos mais velhos olham para Davi e falam: sai daqui, menino, você é muito pequeno para isso. O seu porte físico não dá para a guerra. Sai daqui, rapaz, você não foi treinado como nós fomos. Você não foi treinado no exército para lutar contra esse cara. Esse cara é muito grande para você, para nós já está sendo difícil, imagina para você. Davi não precisou de nada, só precisou de uma coisa: um chamado, uma funda, as pedras e a presença de Deus sobre sua vida. Davi só precisou ter fé e a presença do Senhor. O chamado, a cetra, ou como você quer entender, a funda, não sei. O que importa que era a arma que ele tinha. Eu acredito que aquela funda ele usava para matar passarinhos durante essa caminhada. Eu não sei o que ele fazia com ela. Eu só sei que estava no lugar certo e na hora certa. Deus está dando armas para você, para ser usadas no tempo certo e na hora certa. Não, você não entendeu. Deus está dando armas para mim e para você,
estratégias para mim e para você, para ser usadas na hora certa e no tempo certo. E quando ele chega lá, eles olham para ele e falam: sai daqui, rapaz, pega a caixa de queijo, deixa o mantimento, vai para casa, o negócio aqui está feio. O homem é muito grande, ele tem gritado aí faz dias, e nós não temos coragem de enfrentar. Ele fala: deixa comigo, deixa comigo, parece uma comédia, deixa comigo. E quando ele fala deixa comigo, eu acredito que o Espírito Santo do Senhor desce sobre ele. Enquanto os homens usavam armaduras como um guerreiro, capacete, couraça, espada, ele usava a presença, a força do braço de Deus sobre a sua vida. Eu acredito que esse menino, aquelas pedras que ele tinha catado na beira do arroio, na beira do rio, quando ele chega diante do gigante, o gigante todo trajado, todo preparado, não pense que ele estava de cara limpa. Eu acredito que na mão do gigante havia uma lança, não sei, uma espada, na outra mão um escudo, na sua cabeça um capacete gigante. Estava todo equipado. Eu acredito que ele olha para o menino e fala: sai daqui, esse não vai dar nem para o começo. Nesses dias, as coisas que têm vindo contra mim e a sua vida vão tomar uma surpresa, porque nós estamos revestidos do Senhor. Estamos revestidos com o Espírito. Eles não sabiam que Davi estava banhado no óleo do Espírito. Eles não sabiam que sobre a cabeça dele não havia descido um óleo sendo consagrado a nada. Não. Eles não sabiam que sobre Davi não havia. Não. Davi já tinha sido escolhido lá em cima. Lá em cima já havia uma sentença: ele vai derrotar o gigante. E quando ele chega diante do gigante, eu acredito que o gigante desbocha de Davi. Quando ele desbocha de Davi, Davi fala: deixa comigo, você é meu, hoje a tua casa cai. E a Bíblia diz que Davi toma em suas mãos aquela funda, aquela cetro, aquele estilingue, e ele acerta o gigante. Agora eu te pergunto: uma minúscula pedra derrubaria um grande homem? A Bíblia nos dá alguns tópicos do tamanho de um gigante, porque ela fala sobre terras de gigantes em alguns textos. Esse homem media aproximadamente 3 metros e pouco de altura. Você acha que uma minúscula pedra derrubaria um homem desse tamanho? Não. Não foi a pedra que derrubou. Não foi a força do estilingue que derrubou, mas sim foi um direto de direita do braço de Deus sobre o gigante. Quando eles olham para aquele gigante, o gigante começa a entortar as pernas. Quantos aqui já assistiram o filme de Troia? Você viu uma parte que Aquiles vai e mata o gigante? Você viu o tamanho do cara? Aquiles dá uma negada e finca a espada sobre o seu pescoço e mata. Assim foi Davi. Davi era pequeno diante do homem, pequeno diante daquele problema, mas ele era grande diante de Deus. Grande diante de Deus, ele é grande diante do problema. Assim na minha e na sua vida, quando nós somos pequenos diante dos homens, mas somos grandes diante de Deus, nós somos grandes diante das dificuldades, somos grandes diante das perturbações do dia a dia. E Davi aproveita aquele momento, vence o gigante. Essa história está lá em 1 Samuel capítulo 17, verso 17. É uma história linda. E Davi sai dali vitorioso. Ele aproveitou a oportunidade em meio a uma guerra. Quando eu e você entendermos isso, aproveitar, se estamos passando por conflitos, guerra, decepções, aproveitar essa oportunidade
para termos uma história para contar lá na frente, aproveitarmos essa oportunidade para podermos falar, viu, eu passei por isso, mas eu venci, você também pode vencer, falar para alguém isso. Não é muito gratificante quando alguém vem perguntar para você, aí, como que você fez, que você conseguiu passar por isso? Fala, olha, cara, eu não consegui sozinho, havia alguém que estava orando por mim, eu também estava orando, porque nós temos que sair nossa zona de conforto também. Não adianta somente eu vir aqui pedir, pastor, olha por mim. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e orarmos por nós, orar por nossa casa, pedir oração para os homens de Deus, pessoas certas, oh aleluia. Quando nós entendermos isso, você vai falar para essa pessoa, eu passei por isso, sim, eu passei um problema semelhante a isso, mas eu não estava sozinho. Eu conheço o meu Senhor não só de ouvir falar dele, eu experimentei dele, eu vivi, experimentei, eu passei por isso, eu experimentei dele. Eu estou vivo, eu sobrevivi. A pessoa vai olhar para você e vai dizer, então eu também posso. Você é um exemplo para mim de sobrevivência. Você é um exemplo para mim que eu posso vencer também. E você vai poder pegar na mão dessa pessoa e falar, você pode vencer. Estamos juntos, vou orar por você também. Faça a tua parte, que eu faço a minha parte, o Senhor faz a parte dele. Quando Davi vence o gigante, a história vai para muito, muito mais além. Ela é bem extenso, o texto bem extenso. Um outro tópico que eu frisei nessa história, que Jó, ele encontrou forças em meio às fraquezas. Irmãos, imagine um cara que tem tudo, tem dinheiro no bolso, tem uma conta bancária bonita, tem uma vida 10 com Deus, um exemplo, de uma hora para outra começar a perder tudo. Pastor Dila, a primeira coisa que acontece, as amizades vão tudo embora. Infelizmente. Joel, ali que você vai ver quem é teu amigo de verdade. É quando você está passando por uma grande dificuldade que você vai entender quem está com você realmente, para a hora que você esteja bem, esteja em pé, você possa estar ajudando também essa pessoa que esteve com você, orando por ela. É nessas horas que você entende que os amigos de verdade, por mais que você perca, vão estar com você. Por mais que você não tenha nada para oferecer, vão estar com você. Eu acredito que Jó, em sua casa, é lógico que não está narrado na Bíblia, mas eu acredito que na sua casa era cheio de pessoas nos dias a dias. Por quê? Porque ele tinha o que oferecer. Ele tinha o que pôr na mesa para eles. Ele não precisava de nada. Ele tinha para dar, em vez de pedir emprestado. Mas quando ele começou a perder, eu acredito que todo mundo foi embora. Se você ler o texto, vai ver que até a mulher dele, eu não julgo ela. Pastor, eu fiz muito errado, muitas vezes, de julgar essa mulher. Eu preguei muitas vezes esse texto, mas não da forma que eu estou falando nessa noite. Eu julguei muito essa mulher. Julguei em algumas palavras. Hoje eu não julgo mais ela. Eu entendo ela. O porquê que ela falou, Jó, amaldiçoa esse Deus, Jó. Morre de uma vez. Irmãos, o sofrimento causa essas coisas. O sofrimento nos leva a tomar decisões erradas. O sofrimento nos leva a pegar caminhos tortuosos. O sofrimento nos leva a isso. O sofrimento nos tira do eixo e atrasa o nosso chamado, o nosso propósito. Eu acredito que quando Jó estava sozinho, eu acredito quando esse homem não tinha mais ninguém, não tinha mais bens, não tinha mais nada, a única coisa que ele tinha sobre sua vida era notícias ruins e uma lepra comendo o seu corpo. Eu acredito que mesmo assim, ele olhava e lembrava de quando ele fazia holocausto pelos seus filhos,
Mesmo assim, ele lembrava dos seus pastos cheios de gado. Ele lembrava e falava: não era isso que me segurava na sua presença, Senhor. O que me segurava em tua presença é porque eu te conheço das minhas orações, é porque eu sei quem eu sirvo. Jó conhecia Deus? Sim, conhecia, mas aqui nesse texto nós vemos que Jó não parou por ali, teve uma experiência muito profunda com Deus. Deus conhecia o coração de Jó, claro que conhecia. Deus sabia que podia provar ele até o último sustento. Deus podia provar a ele que ele não ia negar o Senhor, ele não ia se sair da sua presença. Deus sabia, só que Jó tinha que saber disso, que ele podia ir além. Então Deus deixa acontecer essas coisas para que nós se acharmos na presença dEle. Eu não estou falando para você se engrandecer, não. É para que você saiba que o Senhor tem cuidado. É para que você saiba que, por mais que aconteça tudo que acontecer na nossa vida, que nós estamos sujeitos a tantas coisas nessa terra, a presença do Senhor tem que estar em nossa vida. Tem que estar em nossa vida. A mulher olha para Jó e fala: Jó, amaldiçoa, cara. Irmãos, o estado de lepra, se você pesquisar, você vai ver como ficava uma pessoa leprosa. Era coisa terrível. A primeira coisa que caía eram as unhas, depois os pelos, bustos, sobrancelha, boca, as partes mais moles do corpo eram tocadas. Se você olhar para os textos, você vai ver que um leproso fedia de longe. Por isso que eles eram tirados do meio da sociedade e levados para um local chamado leprosário, para morrer lá fedendo. Então a mulher fala ao Jó: não tem mais jeito para você, cara. A situação está terrível demais. Você já perdeu tudo mesmo. Peça a morte para Deus. Morre de uma vez. Você está fedendo. E ele, com um caco de telha, fala: não, sou fiel a Ele. Não porque Ele me dá, mas sim porque Ele é na minha vida. Não porque Ele me contempla, não, mas porque Ele é na minha vida. O meu coração é dele. E eu acredito que Deus olha lá de cima e fala: está vendo, Satanás? Se me provocou. Sabia que muitas vezes Satanás vai na presença do Senhor, hoje não mais, mas eu acredito que muitas vezes ele joga algumas falinhas e fala: está vendo o fulano de tal? E o Senhor fala: é meu filho. E daí? Não, por mais erros que ele tem, eu me orgulho dele, ele é meu, eu o chamei. E quando ele coloca os joelhos no chão, ele se arrepende dos seus pecados, está tudo certo, desde que ele não volte a pecar mais, o mesmo pecado que pecou. E Satanás fica bem doido, ele tem uma inveja de você e de mim, porque nós temos acesso a Deus, temos acesso ao Senhor, temos acesso à sala do trono. Se você soubesse quem você é realmente, nada podia te parar, nada podia te paralisar. Se você soubesse realmente quem você é, se eu souber realmente quem eu sou, nós não somos somente filhos, a Bíblia nos fala que somos também amigos de Deus. Aleluia. Eu falo com amigos nessa noite, eu falo com filhos nessa noite, eu falo com pessoas escolhidas nessa noite, eu falo com pessoas que foram chamadas, foram tiradas lá de fora, lá do lamaçal do pecado, e foram trazidos diante da presença de Deus e foram escolhidos por Deus. Salmo 103, o Senhor, Ele arranca o homem do montouro. A Bíblia diz que Ele arranca o homem da imundícia. O montouro quer dizer imundícias. A Bíblia diz que o Deus arranca o homem do montouro, coloca sentado em mesa com príncipes. Você tem um banquete para você. Você que está em casa tem um banquete para você. Se você soubesse o poder que você tem, você não estaria sofrendo como você está sofrendo.
Essa igreja, essa comunidade tem um lema chamado: não caminhe sozinho, não fique sozinho, não queira ser o valente da história. Todos nós precisamos de alguém. Sim, ore a Deus, clame a Ele, mas também conte com o apoio das pessoas. Quando eu olho para achar força em meio à fraqueza, eu lembro de um homem. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Vai narrar a história de um homem que tinha um espinho na carne. Esse homem, ele, de tão chegado de Deus que ele era, que Deus conduz ele ao terceiro céu. Você sabe do que eu estou falando. E quando Deus leva ele ao terceiro céu, Deus mostra coisas inefáveis para ele, coisas que não têm explicações. Ele contempla tudo isso, coisas lindas da parte do Senhor. Só que ele tinha um espinho na sua carne, que até hoje pode falar o que for, ninguém sabe realmente o que é. Alguns falam que é isso, alguns falam que é aquilo. Eu não vou falar para você o que é, porque eu também não sei o que é que ele tinha na sua carne. O que eu sei é que mesmo com o espinho na carne, ele olha e fala: porque quando sou fraco, então eu sou forte. Mesmo com essa dificuldade, a Bíblia diz que ele vai até a presença do Senhor. Ele ora por 3 vezes. Ele fala: Senhor, tira da minha carne esse espinho. Alguns teólogos falam muitas coisas que às vezes a gente fica pensando. Mas o que importa nesse texto é que ele ora, isso a Bíblia fala, ele ora 3 vezes. Tira da minha carne, me liberta disso. O Senhor fala: não, a minha graça te basta. A minha graça já te basta. E eu acho interessante a parte B do versículo, quando ele fala que quando ele está fraco, aí que ele se sente forte. Esse homem, ele arranca força em meio às fraquezas. Talvez esteja falando com pessoas aqui nessa noite que se encontram com uma dificuldade muito grande. Conte para Deus nessa noite. Quem sabe você está se achando fraco. Arranque força em meio a essa fraqueza. Quem sabe você está se achando muito pequeno. Lembre-se que os pequenos também têm vitória. Talvez esteja achando que eu não tenho porte para isso. Lembre-se, o Senhor não olha para o seu porte, o Senhor olha para dentro de você. Aleluia. Quando eu olho para essa história, eu começo a caminhar nela. E quando eu chego no capítulo 42 deste livro, a Bíblia nos dá uma história de uma pessoa que superou todas as dificuldades da vida e não saiu da presença do Senhor. A Bíblia nos dá uma história de alguém que poderia ter parado na beira do caminho, poderia ter desistido lá atrás, podia ter jogado a toalha, podia ter batido no tatame, podia ter se entregado. Hoje nós não teríamos esse livro se ele tivesse se entregado. Hoje nós não teríamos essa história de superação se ele tivesse se entregado. O que eu quero dizer para você nessa noite: não se entregue para as dificuldades, supere elas. Tem uma história lá na frente para os seus filhos, tem uma história lá na frente para os seus amigos, tem uma história lá na frente para os seus colegas de trabalho, eu não sei, tem uma história lá na frente para a sua comunidade onde você congrega. Faça as pessoas verem em você uma história de superação. Faça as pessoas verem em você que você não desiste. Pode estar dando pedradas, pode estar levando pedradas, mas não pare, continue, não desista. Você não fomos criados para ser desistentes, nós fomos criados para continuarmos caminhando, aleluia, nós somos escolhidos para continuar caminhando.
Eu me lembro que alguns pescadores vão pescar e batem a rede a noite inteira. E eles não pegam nada. O mar não estava para peixe. Estava ruim. O negócio estava feio. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas esses homens, eles viviam da pesca. Eles não estavam pescando por um hobby. Não era porque queriam estar pescando. Eles viviam pescando para sobreviver. Se você entrar nos escritos, você vai ver que eles tinham um comércio pesqueiro, eles tinham um cooperativo de peixe lá atrás. Eles viviam do peixe. E quando eles batem essa rede a noite toda, é desgastante pescar. Não é desgastante para mim, Alisson, que vou lá no beiro do rio, jogo um molineto e fico ali, só dando comer mosquito. Mosquitados se alimentam de mim. Isso não é desgastante, é um hobby. Ainda quando eu vou, levo uma carninha, né, de pescar, levo uma carninha, uma linguicinha, Na verdade, não vou pescar, eu vou ficar cada vez mais bonito. E esses caras não, eles não tinham uma carninha para assar. E só tinha aquelas moscas mordendo as suas costas, aqueles pernilongos fazendo barulho nos seus ouvidos. E eles sabiam que tinha alguém lá na casa esperando para comer. Eles tinham que levar o money, o din-din. E quando está clareando o dia, bater tarrafa não é de Deus, irmãos. O troço que não é de Deus. Eu resolvi pescar uma vez, resolvi ir para o rio. E eu quis dar de pescador com uns amigos meus, pescar. Resolvi bater tarrafa, irmãos do céu. O negócio tem que ter prática. Não é de Deus. Se deixar amarrado no braço, te leva junto, com rede e tudo. Eu me lembro que não peguei nada. 3 batidas tarrafa, no meu braço estava arrebentado. Estava entregue. E esses homens bateram tarrafa a noite toda. Bateram rede a noite toda. Pela manhã, não tinha um peixe. Parece brincadeira. Os caras profissionais não pegam nada. Eu acredito que os seus olhos enchem de lágrimas, voltam à beira da praia. Sem nada. Eu acredito que alguém pensava naquele barco. E agora? O que os bacuri vão comer lá na casa? Outro pensava, e agora? Como que eu vou pagar o aluguel? Outro já pensava, como que vai ser daqui para frente? O que vai ter na nossa mesa? Não peguemos nada. Se surpreenderam quando Jesus aparece lá. Jesus olha para eles e faz uma pergunta boba. Nos olhos humanos. Jesus olha para eles e fala, com nossas palavras, volte pescar. Os caras tinham lavado a rede. Quer ver você pescar em um lugar que é difícil, irmãos? Enche de folha, enche de pau, enche de cavaco, enche de tudo. Tudo é porcaria, tudo é tranqueira, vai para dentro da rede. Dá um trabalho para limpar. Você tem que limpar com calma, senão você rasga a rede. Tem todo um processo. E quando eles já estavam com a rede limpa, talvez enrolada, Jesus fala, volta lá, pesca. Bate a rede de novo. Não sei se eu tinha essa paciência com Jesus. Não sei se eu teria. Eu acho que eu falava para Jesus, bata a rede do Senhor. Falava, irmãos. Os caras estavam exaustos, poxa. Mas não, eles falam assim, não, deixa comigo. Vamos voltar lá. Quem sabe não tinha mais força nos seus braços. Jesus fala assim, só que Jesus dá uma coordenada. Não bate a rede em qualquer lugar, não. Bate do lado certo do barco. Jesus quer dar coordenadas para mim e para você. Jesus quer coordenar a nossa vida. Quando nós estamos com Ele, nós batemos redes em lugar certo. Quando estamos com Ele, não levamos surpresas na pescaria. Quando estamos com Ele, não levamos pialos na pescaria. E quando eles voltam para o mar, jogam a rede,
no lugar certo. A Bíblia diz que agarram aquela rede. Eu acredito que apoiam o seu pé na beira do barco, tentam puxar para cima. Penso que é um monte de sujeira que está vindo de novo. Quando a rede começa a aparecer peixes na rede. As provisões começam a vir. Quando estamos jogando a rede no lugar certo, provisões vêm para a nossa vida. Quando jogamos rede no lugar certo, provisões, o Senhor começa a colocar provisões. O Senhor começa a dar estratégias, provisões para a nossa vida. E quando esses homens puxam aquela rede para dentro do barco, eles vão de longe, outro barco estava lá, de outros pescadores que estavam frustrados. Eles olham e fazem assim: vem cá, vem para cá. A Bíblia diz que o barco já estava a pique. Sabe o que é isso? Quando o Senhor dá provisões, o nosso barco, que é a nossa vida, começa a se encher, começa a ficar a pique, olhando para o alto, de onde nos vem o socorro. Você não entendeu? A Bíblia diz, o salmista começa dizendo: elevo meus olhos para os montes. Ele continua frisando: da onde me vem o socorro? E ele continua dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e também fez a terra. Vem cá, vem ajudar. Aquele outro barco vem. Ali teve uma festa. A cooperativa aquele dia teve que talvez chamar gente para ajudar. Eles vão para um lugar que levava os peixes para ser limpos. Quando eles chegam, eu acredito que aquela festa prorrogou para muitos dias, porque a Bíblia diz que os barcos ficaram a pique de peixes. O que eu quero dizer para você? Supera isso que você está vivendo. Não para. Irmão, você não conhece a minha história. Eu não preciso conhecer a tua história, mas o Senhor precisa conhecer a sua história. Mas ele já conhece. Muitas vezes ele não quer só conhecer, ele quer que você fale para ele. O Senhor conhece todas as coisas, isso é fato. Só que ele também gosta que nós tenhamos diálogo com ele. Não é feio você contar a tua história para Deus. É feio você querer esconder sua história de Deus, porque não vai conseguir esconder. Ele até quer abençoar, ele até quer mudar a história, ele até quer superar, mas ele quer ouvir sua voz. Talvez esteja falando com pessoas aqui nessa noite que há muito tempo o Senhor não tem ouvido sua voz. Uau, agora doeu. Não fique bravo comigo, é a palavra do Senhor que eu estou pregando. Talvez o Senhor esteja com saudade de vozes aqui nessa noite. Talvez o Senhor esteja com saudades de choro aqui nessa noite. Talvez o Senhor esteja com saudade de joelhos dobrados aqui nessa noite. Talvez falta isso aqui. Não é o salário que é assim, igual do seu Madruga. Não é Madruga, senhor da escolinha, São Raimundo. Não é só o salário que é assim. Talvez está faltando isso aqui, para você alcançar teu objetivo. Às vezes está faltando isso aqui, para você alcançar aquilo que você tem almejado. Mas para isso você tem que superar o que você está passando e voltar a falar com quem pode resolver para você. Você tem que superar os trajes da vida. Eu acredito que eu estou falando com pessoas aqui na internet nessa noite, que tua história, você falou nesse dia, não sei, você falou que você não tem mais jeito. Deixa eu falar para você, supera isso, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Supera isso. Algo mais difícil da nossa vida, quando nós superamos, passamos para o outro lado. Eu anotei. Superação é vencer algo ruim, é ultrapassar os limites. Eu te convido nessa noite a ultrapassar seu limite. Eu te provoco nessa noite. Deixa eu falar um negócio para você. Eu te provoco nessa noite a ultrapassar seus limites. Se algo não mudar na sua vida, se você ultrapassar seus limites nessa noite, algo vai mudar na sua vida. Você não pegou. Você não pegou. Se você ultrapassar seus limites,
algo vai mudar na sua vida. O barco vai a pique. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a sua história. Só depende de você. É como o pastor falou nessa noite. Você tem a chave de acesso. Basta você acessar. Não estou com a minha chave. Você pega uma chave de carro. Se você não tiver essa chave, você consegue funcionar teu carro? Dá ela para mim. Se eu ficar com a tua chave, você consegue funcionar teu carro lá? Dentro dessa chave é um chip. Muitas delas têm. Acredito que você também tem. Muitas. Se eu ficar com essa chave no meu bolso, o pastor Dila vai embora. Quando ele chegar no carro, nem abrir o carro vai conseguir, irmãos. Não vai dar nada. Ele vai ter que chamar um chaveiro, alguma coisa assim, ou comprar uma chave original, ou buscar sua chave cópia lá na casa. É assim. Cada um de nós tem uma chave. Não adianta eu querer usar minha chave para funcionar o seu carro. Não adianta você usar a sua chave para querer funcionar o meu carro. Cada um de nós tem uma chave. Ou seja, só você tem acesso em abrir o que você quer abrir. Só você tem acesso. Essa chave está em suas mãos. Essa chave foi Deus que colocou em suas mãos. Se você souber acionar com essa chave, você vai além, você vai superar. Essa chave tem um chip dentro. O que esse chip é? Ele faz o reconhecimento da ignição, reconhecimento do carro. Há uns carros muito mais, estamos falando de carro, mas tantas outras coisas podíamos falar nessa noite. Há uns carros muito mais evoluídos, que você chega e só fala, o carro já abre. Só que tem que estar cadastrado a tua voz. Há alguns carros que você coloca a mão, ele abre. Você não usa a chave mais lá dentro. Mas ele tem que estar com reconhecimento das suas digitais. O que eu quero dizer para você, você tem suas próprias digitais, irmão. As suas digitais o Senhor conhece. Não tem como você ir no banco e acessar a conta de outra pessoa com essas digitais suas. Você vai acessar só sua conta com suas digitais. Assim é com Deus. Não adianta eu querer acessar o que o Senhor tem para você, eu não vou conseguir. Não adianta você querer acessar o que o Senhor tem para mim, que você não vai conseguir. Há uma sincronia em tudo isso. Há uma sincronia em tudo isso. No teu chamado, na presença do Senhor, há uma sincronia. Essa sincronia tem que estar sincronizada com os céus, sincronizada com Deus. Quando isso está sincronizado com Deus, você começa a acessar portais onde você achava que não ia conseguir. Você começa a acessar lugares onde você falava, como é que eu consegui chegar até aqui? São suas digitais que estão lá gravadas nas palmas da mão de Deus. É suas digitais que estão lá na mão de Deus. Deus conhece você pelas suas digitais. Cada um de nós tem uma digital própria. Não adianta eu pegar e querer acessar algo com minha digital se não é meu. Eu quero dizer para você nessa noite, não se preocupe com o seu chamado é teu, não tem como ninguém tirar de você isso. Estou indo para um lado, irmãos, que, deixa eu falar, tem pessoas aqui nessa noite que estão preocupadas com o seu chamado. Deixa eu falar algo para você, não se preocupe com o teu chamado, faça a tua parte, que Deus faz a parte dele. Ninguém pode tirar de você o teu chamado. Calma. É teu, o Senhor te deu. Quando nós possamos entender e superar os nossos limites, superar as nossas derrotas, porque em nossa vida há derrotas. Não somos super-heróis, não, irmãos, não usamos capa. Não. Somos homens e mulheres carnais, feitos de osso, carne. A única diferença que
que nós temos é que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, temos o Espírito Santo em nosso lado, temos o Espírito Santo nos motivando. Essa é a diferença. Não pense que nós só vencemos. Há momentos que nós pensamos em parar. Há momentos, irmãos, que o dia é noite. Eu não posso mentir para você, falar para você, é tudo um mar de rosa. Não é. Cara, não é um mar de rosa. Mas quando nós ficamos na presença do Senhor, nós vemos a rosa de Saron. Aleluia. Nós vemos o grande. Se você quer ver algo diferenciado na sua vida, viva experiências com Deus. Agora deixa eu te avisar, estou terminando. Deixa eu te avisar. Experiências com Deus te traz tantas coisas boas quanto coisas ruins. Ao primeiro olhar. Experiências com Deus te traz choro. Experiências com Deus te traz muitas vezes tristezas. Experiências com Deus te traz muitas das vezes você olhar para trás e falar, eu vou parar. Só que quando você vai para o teu quarto, fecha a porta, você acessa o portal com suas digitais. Quando eu falo acesso portais com digitais, a Bíblia diz que mãos levantadas é sinal de dependência do Senhor. As suas digitais estão apontadas para o céu, aleluia. É porque você depende dEle. Você acessa esse portal chamado céu. As suas digitais são lidas nas digitais do Pai. Quando Ele olha para as suas digitais, Ele fala, estou reconhecendo. Eu estou reconhecendo. Ele está de volta. Ele está chegando. O Senhor está com saudade de você. O Senhor está com saudade de você. Deixe Ele acessar suas digitais nessa noite. Se coloque de pé, por gentileza, em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Mostre para Ele suas digitais essa noite. Abra esse portal chamado céu nessa noite em teu favor. A chave está aqui, nas suas mãos. É simples, é fácil. Faz isso. Faz isso. Faz isso. O portal está aberto. O portal está aberto. Suas digitais estão sendo lidas. Deus está vendo suas digitais nessa noite. Mostre para Ele suas digitais. Acesse o portal. Acesse a sala do trono. Acesse. Você tem direito. Você é filho. Você é amigo. Você é criado por Ele. Senhor, olha para essas digitais essa noite. Olha, Senhor, para essas digitais. Essas digitais querem abrir portais, querem viver experiências. Se você acreditar neste momento, com sua mão levantada, algo vai aparecer na sua mão, óleo vai aparecer na sua mão, porque você está acessando, em nome do Senhor Jesus. Óleo vai aparecer em suas mãos, um sinal vai aparecer em suas mãos, algo vai aparecer em suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Eu não estou dando chave para você, a chave não é minha, a chave é sua. Eu não estou dando chave para você, não, a chave é sua. Eu estou dando estratégia para você passar por cima da dificuldade, superar os problemas e acessar aonde você quer acessar. Aleluia! Só para agora, Senhor. Abre, Senhor, portais. Abre portais, meu Deus. Se você acredita, se você crê, olhe para essas mãos nessa noite. Saiba que essas digitais que você possui aí, não são somente suas, mas sim foi Ele, está nas mãos dEle. Aleluia, está nas mãos dEle. Basta ser lidas por Ele.
Feche seus olhos. Feche. Feche. Libere o que você tem aí dentro. Libere para Ele. Libere. Oh. Aleluia. Como qualquer outro, estava cansado. Você está cansado ou não? Sem forças, desanimado. Receba na sua casa. Olhe para suas mãos. Você tem a digital de Cristo em você. Larga tudo e parar. Aleluia. Deus conhece tua estrutura. Ele te conhece. Ele te vê. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Aleluia. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Olha as mãos. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. É isso aí. Quem mandou largar a rede? Recebe. Quem mandou você parar? Olhe para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Segura um pouquinho. Capítulo 26 do livro de Gênesis. O Senhor começa a criar todas as coisas, mas tem algo que o Senhor não criou. Ele pegou com suas próprias mãos e formou. Aleluia. O Senhor pega o barro. Aleluia. Eu acredito que o Senhor desce na beira do rio. Ele começa a mexer com o barro, começa a arrancar o barro da terra, começa a apertar em suas mãos. Aleluia. Começa a formar eu e você. Começa a construir o boneco. Começa a construir aquilo que seria nós. Aleluia. Ele olha para aquele boneco e fala: agora eu sopro o fôlego de vida sobre esse boneco. O que eu quero dizer para você nessa noite, sobre sua vida, há digitais de Deus. Sobre sua vida, há digitais de Deus. Oh, não pare. Como qualquer outro, estava Adore. cansado, sem forças, desanimado. Eu sinto Ele. Eu sinto Ele. Aleluia. Faça alguma coisa. Adore. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Aleluia. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar. E joga a rede nessa noite. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Aleluia. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh. Segure por um instante. Segure por um instante. Você que é do grupo de louvor que está sentado, levante suas mãos para o alto. Você que faz parte desse grupo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus!
Escute isso, anote isso e marque isso. Deus começa a passar uma unção daqui para lá. Deus começa a pegar você que faz parte desse ministério aí no banco. Deus te falar algo para você nessa noite. Suba aqui em cima e libere o que o Senhor tem para você. Se esgote diante da presença de Deus quando estiver aqui, quando você que está aqui. Deus passa uma unção sobre suas mãos. Deus passa uma unção sobre sua vida. Deus passa uma unção sobre suas vozes. Deus quer usar você como atalaia nessa terra. Libere o que o Senhor tem sobre sua vida. Libere, Rogério, o que o Senhor tem para você. Libere o que o Senhor tem sobre sua vida. Libere, cure, sare vidas, sare vidas, sare vidas, sare vidas. Rabacandarabassori, candaramas, elabassori, quem mandou largar a rede? Meu Deus! Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou te honrar? Aleluia, libere mais um pouquinho aí, irmão. Libera, coloca, deixa o rio fluir. Deixa o rio fluir, coloca para fora um pouco mais aí. Há uma presença tão grande de Deus aqui nessa noite, irmão. Há uma presença sobrenatural de Deus aqui. Quem está conectado está sentindo. Desde o início desse culto, Deus está agindo de forma diferente hoje. Deixa Ele pegar você por dentro aí, meu irmão. Aleluia. Oh. E mandou eu te falar. Oh, Espírito Santo. Nesse ambiente pode vir cura, pode vir milagre, pode vir portas se abrindo. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Oh, aleluia. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Você precisa voltar. Quem mandou largar a rede? Às vezes tem pessoas que dizem assim, ai, que saudade daquele tempo. Não é? Às vezes até no Facebook a gente vê as pessoas assim, postando uma foto das antigas. Diz assim, ai, que saudade desse tempo, que pudesse voltar no tempo. Irmão, a gente não pode mais voltar no tempo. Você precisa viver o hoje. Volte para o mar alto novamente, volte ao mar alto e comece. Talvez tudo que você precisa não é viver de recordação e nem de saudade. Você precisa voltar a pescar de novo. Você precisa voltar a lançar a rede de novo. Oh, aleluia. É nesse lugar que você caiu, é nesse lugar que você fracassou, nesse lugar que você está com medo de voltar. É lá que Deus quer te honrar, é lá que Deus quer te colocar de volta ao pódio. Não no lugar físico, mas no lugar espiritual. O problema da gente é que a gente fica buscando lugar físico. Não, não é no lugar físico, é no lugar espiritual que você precisa voltar. Deus quer te levar às alturas de novo. Deus quer te levar novamente aos lugares de honra de novo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te Recebe aí a tua presença de Deus na sua vida. Oh, Espírito Santo. Deus tem falado muito forte aqui nessa noite, irmãos. O que eu pude anotar e hoje eu anotei. Aleluia. Silvanei falou de superação. Ah, tremendo isso, gente. Superação. Sabe o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração enquanto Silvanei ministrava aqui? Que na história de Deus só entra aqueles que superam. Aleluia. Tem pessoas que não vai ser escrito na história dos homens, mas já estão escritos na história de Deus. E eu pergunto para você, você quer viver na história dos homens ou quer viver na história de Deus?
E só vai entrar para a história de Deus quem supera. Jó só está sendo falado aqui hoje porque ele superou. Davi só foi comentado e só é falado hoje porque ele superou. Ele superou fracassos, ele superou as crises, superou o adultério que ele cometeu, o assassinato que ele cometeu, ele superou. Jó superou as perdas, Jó superou tudo que ele tinha, superou a dor, mas ele permaneceu de pé, e por isso ele está na história de Deus. Supere a tua dor, supere a tua perda, e você vai poder fazer parte da história de Deus. Talvez eu não faça parte das histórias dos homens, irmãos, e nem me interessa mesmo. Você quer saber? Não tenho muito interesse de fazer parte da história dos homens. Eu tenho o mesmo interesse de fazer parte da história do meu Deus. Aleluia. Talvez essa comunidade não vai entrar para a história dos homens, mas ela está registrada na história de Deus. É isso que nós queremos fazer, história com Deus. Volte ao mar pescar, irmão. Quem mandou você largar a rede? Pega a rede de volta. Como é bom estar nesse lugar. Eu não vou parar, gastar em minha vida aos teus pés. Oh, Espírito Santo, obrigado, Jesus.